encaminhou a renovação de contrato do lateral direito e capitão Rafinha por mais um ano. Ainda restam alguns pontos em discussão antes da assinatura do novo compromisso, que vai valer até o fim de 2024. Há expectativa de finalização do acordo na próxima semana. Rafinha tem contrato até o fim do atual ano e foi procurado há alguns meses para renovar o compromisso, mas adiou as conversas para refletir sobre o futuro. O clube sempre demonstrou confiança em um acerto para 2024. O próximo ano deverá ser o último da carreira do lateral, que anunciou o desejo de realizar pelo menos uma última partida pelo Bayern de Munique, clube no qual conquistou os maiores títulos da carreira na Europa. A renovação de Rafinha era vista como algo natural por parte do São Paulo, que deixou o lateral à vontade para tomar a decisão. Em entrevista recente ao GE, o diretor de futebol Carlos Belmonte mostrou confiança no acordo agora encaminhado. Além de elogiado pelo desempenho no ano, Rafinha é enxergado dentro do clube como um líder de vestiário e uma ponte entre os atletas mais experientes e os jovens. O jogador de 38 anos estudava se atuaria por 6 meses ou um ano, mas encaminhou um acordo para jogar até mais uma temporada com a camisa tricolor. O experiente lateral foi um dos destaques do São Paulo na conquista inédita da Copa do Brasil, competição na qual atuou como capitão do time e anotou um gol no duelo pelas quartas de final contra o Palmeiras. O São Paulo teve o nome envolvido em polêmica de um pênalti marcado a seu favor no duelo contra o Vasco. O chefe de arbitragem da CBF viu erro na marcação e o Cruz Maltino questionou a entidade em um ofício, apesar do clube não ter se beneficiado, já que o Wellington Rato desperdiçou a cobrança. Do outro lado da moeda, o tricolor é o time que mais teve pênaltis marcados contra no Campeonato Brasileiro de 2023. Ao todo, 8 penalidades foram marcadas contra o time do Morumbi nesta edição do torneio. Destes, apenas um foi desperdiçado por Daverson, do Cuiabá. Em partida, a arbitragem marcou 2 infrações desse tipo. A outra foi convertida por Cleison. Das partidas em que teve pênalti marcado contra, foram 4 derrotas, 2 empates e uma vitória. Dessas marcações, o São Paulo questionou as marcações em 2 oportunidades, contra o Corinthians e contra o Flamengo. O São Paulo volta a campo na quarta-feira, quando visita o Goiás, às 21h30 de Brasília, no estádio da Serrinha, pela 27ª rodada do Brasileirão. Com 35 pontos, a equipe ocupa o 10º lugar na tabela. Com a conquista da Copa do Brasil, o São Paulo começou a ser visado por outras equipes do futebol do exterior para a compra de jogadores. A diretoria está bem resguardada financeiramente após arrecadar bons valores nessa temporada e tomado decisões importantes. O Wellington tem sido um dos jogadores mais visados na Europa. O jogador chegou a receber uma proposta oficial e quase foi parar no futebol da Rússia, mas questões burocráticas e a falta de tempo hábil antes do fechamento da janela acabou impedindo que o negócio pudesse acontecer. Apesar disso, o São Paulo já colocou um preço. Belmonte disse em entrevista recente o seguinte, abre aspas, achamos que sem vendas a lateral esquerda está fechada, mas o Wellington sempre tem propostas e o Caio tem um estilo de jogo que exige do Nestor. Para uma variação tática com ponta, o Wellington rende melhor e caso ele saia, aí sim podemos mudar o planejamento. No caso de vender o Patrick no lugar dele, teríamos que vender 2 jovens com valor de mercado menor. Patrick vale 20 milhões de reais, o Wellington vale 50. Será que vale a pena vender 2 jovens promissores ou apenas um? Fecha aspas. Savarino está descartado pelo São Paulo. Empresários têm tentado colocar o atacante no Brasil e ele foi oferecido para a diretoria, que não topa fazer negócio por conta dos valores. O Real Salt Lake quer uma negociação de compra. O tricolor entende que Eric pode fazer o lado direito, como Savarino, e quer outra característica para seu lado esquerdo. O técnico Dorival Júnior promoveu variações no time titular na atividade do São Paulo da última sexta-feira no CT da Barra Funda. No treino, que contou com a presença de mulheres em campanha de conscientização contra o câncer de mama, o comandante testou mudanças visando o jogo contra o Goiás pelo Brasileirão.
Na atividade, Dorival promoveu um longo treino tático de 11 contra 11, promovendo mudanças e testes na equipe que volta a jogar na próxima quarta às 21h30 em Goiânia. Ainda pela manhã, os jogadores praticaram cruzamentos e finalizações, além de trabalhar em situações de ataque contra a defesa em uma sessão mais técnica do treino da última sexta. Enquanto os jogadores treinaram, o CT São Paulino recebeu a visita de mulheres que se recuperaram ou estão em tratamento contra o câncer de mama, em ação conjunta do clube com a Federação Paulista de Futebol. As visitantes tiveram um café da manhã de recepção e puderam conhecer jogadores e comissão técnica depois do treinamento. Foi o segundo dia consecutivo de visitas ao CT. Na quinta, crianças prestigiaram a atividade. A ação da última sexta serve como promoção de outra campanha envolvendo São Paulo e a Federação. Nos dias 18 e 19 de outubro, o Morumbi receberá uma carreta para promover exames grátis de mamografia. O horário pode ser agendado no site marquesegol.com.br. A equipe tricolor voltou aos treinamentos na manhã deste sábado novamente no CT da Barra Funda. Não houve ainda atualização dos quadros dos lesionados da equipe, e já não conta com Caleri em início de recuperação de cirurgia na Argentina, mas essa atualização pode ser que chegue hoje. Se Jackson Mendes não entrar em campo nos dois próximos jogos do São Paulo, vai completar 3 meses sem atuar pelo tricolor. A situação do volante parece cada vez mais difícil sob o comando de Dorival Júnior. Desde a chegada do treinador em abril, o equatoriano perdeu espaço no time e tem futuro incerto no clube. A última vez que Mendes apareceu com a camisa do São Paulo em um jogo foi no dia 25 de julho, nos minutos finais da ida da semifinal da Copa do Brasil diante do Corinthians. A situação chama a atenção pela expectativa que se criou no começo da temporada em relação ao jogador. Jackson Mendes havia disputado a Copa do Mundo com o Equador meses antes de chegar ao São Paulo e era visto como provável titular do tricolor. Com Rogério Ceni, ele até conseguiu uma sequência, mas sumiu depois de Pablo Maia assumir e não largar mais a condição de titular no setor. A chegada de Dorival piorou ainda mais a situação de Mendes. Com o treinador, o equatoriano foi titular apenas 2 vezes e não foi nem relacionado para os jogos da final da Copa do Brasil diante do Flamengo. Em junho, Dorival afirmou que pediu alguns ajustes de detalhes para o jogador. No entanto, essa melhora parece não ter se confirmado e sua permanência no elenco para o ano que vem se tornou uma incógnita. Com um contrato com São Paulo até 2025, Jackson Mendes pode ter um empréstimo como alternativa. A reta final do Campeonato Brasileiro pode ser fundamental para ele conseguir se provar e seguir em 2024.